Aleluia, Jesus. Aqueles crentes que muito sofreram, Jesus já levou. Aleluia. Pode botar um pouquinho de volume. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Ele vai voltar, amados. Glórias a Deus. Vamos ler no livro de Daniel, capítulo 6, verso 16, o versículo 16 ao 23. Nós vamos falar um pouquinho sobre Daniel. Muitos conhecem a história de Daniel, uma história muito linda, muito bonita. O livro de Daniel, capítulo 6, verso 16 ao 23, a palavra do Senhor nos diz assim: Daniel capítulo 6, verso 16 até o 23. Então o rei ordenou que trouxessem Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falou o rei e disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. E o rei a selou com o seu anel, e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, a romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. E chegando à cova, chamou por Daniel com voz triste. Falou o rei e disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-á o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: o rei vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Amém? Oremos ao Senhor. Pai eterno, soberano Deus, na tua presença estamos, Senhor. E o Senhor venha dirigir esta palavra conforme a tua vontade, conforme o querer do Espírito Santo do Senhor. Pai amado, toca nas vidas nessa noite, Senhor, que vidas sejam libertas, transformadas, lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro, nesse momento, ó Pai. Em nome de Jesus, nós entregamos na tua presença. Amém. Podem tomar assento, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Irmãos, Daniel, um homem fiel a quem? Fiel a Deus. Daniel, um homem fiel a Deus, amados. Mesmo vivendo em uma terra cheia de idolatria, Daniel vivia numa terra cheia de idolatria, cheio de falsos deuses, e não abandonou a fé por causa disso. Quanto nós vemos, amado, pessoas que são até cristãos, mas apenas por sair de algum lugar, determinado lugar, eles saem da presença de Deus. Ou muitas vezes por se chegar perto de alguém, de algum amigo, eles se afastam da presença de Deus. Mas Daniel, vivendo em uma terra cheia de idolatria, ele não se corrompeu, ele não abandonou Jesus, não abandonou a sua fé em Deus. E por causa da sua fidelidade, levantaram-se inimigos contra a vida de Daniel.
Isso acontece também nos dias de hoje. Quem quer servir a Deus de verdade, ele enfrenta a luta. Nós que estamos aqui, irmão Carlos, nós que estamos aqui, nós que estamos buscando a face do Senhor, quem quer servir a Deus de verdade, enfrenta a luta. Não existe crente sem luta. Se nós estamos aqui buscando a face do Senhor, nós vamos lutar e vamos lutar até o fim. Nós vamos lutar e crer no Deus vivo, assim como Daniel creu e foi salvo da cova dos leões. Então, quem quer servir a Deus, irmão João Pedro, quem quer servir a Deus, ele enfrenta a luta, enfrenta perseguições, enfrenta afrontas, enfrenta inveja, enfrenta batalha espiritual, enfrenta muitas coisas, mas Deus não abandona quem permanece fiel. Deus não te abandona, Deus não nos abandona, irmão Lodovico, porque nós somos fiel a Ele. Daniel capítulo 6 verso 10 nos diz: Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes do dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante de Deus, como também antes costumava fazer. Daniel, amados, não orava só na dificuldade. Nós podemos ver aqui que Daniel não se prostrava somente na dificuldade, somente na luta, somente na prova. Quantos, amados, que nós conhecemos que são assim? Pessoas que vêm, pessoas que vão, pessoas que não querem o dono da bênção, mas somente querem a bênção. E como eu falo aqui, amados, é muito bom nós receber cura, milagres. E Jesus fazia milagre e faz milagre até os dias de hoje. Mas o milagre, como nós podemos ver na Bíblia, é passageiro. Assim como Lázaro, depois de 3 dias ressuscitou, depois de passar alguns anos ele também morreu. Aquele milagre ele foi temporário, mas a salvação ela é eterna. A salvação é eterna. E quantos, amados, buscam um Deus somente na dificuldade, somente na luta, somente na prova? E nós temos que permanecer fiel, mesmo com dificuldade, mesmo com luta, mesmo com muitas dívidas, mesmo não tendo o que comer, mas nós permanecemos fiel a Cristo, e Ele não vai nos abandonar. Assim como Daniel estava na cova dos leões. Daniel, ele não orava só na dificuldade, mas ele tinha o quê? Um compromisso com Deus. Um compromisso com Deus. E assim é na igreja, Lodovico. Temos culto na quinta, alguns no sábado, no domingo nós temos. E é um compromisso com a igreja, é um compromisso com o corpo da igreja que nós temos. Talvez para um, para outro diz: mas esse final de semana foi fraco o culto. Está sendo muito fraco a semana, está sendo muito fraco esses cultos. Mas, amados irmãos, tem cultos que vai ser lavareda, tem cultos que Deus vai falar, tem culto que Deus, muitas das vezes, vai nos mostrar algo que nós precisamos. Mas nós estamos aqui porque nós temos compromisso com Deus. Nós estamos aqui porque temos compromisso com o Pai. Temos compromisso com a igreja. Então, por isso, amado, nós estamos adorando a Deus em meio das lutas, das provas, das dificuldades, e também nós estamos adorando a Deus nos momentos de alegria também, nos momentos de felicidade. Ele tinha compromisso com Deus, mesmo sabendo, amados, que poderiam prendê-lo, mesmo sabendo que ele poderia ser jogado na cova dos leões, mas ele continuava orando a Deus, sendo obediente a Deus. Ele continuou o quê? Orando. Quantos de nós, amados, nós sabemos que nós temos dificuldade na nossa vida, nós temos luta, mas continue orando, continue buscando, continue clamando o sangue do Cordeiro, continue vindo para a igreja, tendo comunhão com os irmãos. Hoje muitos, eles só buscam Deus quando aparece a doença,
quando chega a dívida, quando vem problema. Mas Daniel nos ensina a ter o quê? Consistência. Consistência. Se nós não tiver consistência naquilo que nós vamos fazer, nós não vamos conseguir a nossa vitória. Então, amados, nós temos que ter consistência no fazer algo para Deus, não fraquejar na caminhada. Talvez pode ser que para ti seja um culto fraco, morno, mas a persistência equivale. A persistência equivale. Eu vejo o Ludovico, eu conheci ele, e eu sempre vi ele como cristão, né? E ele está até hoje, eu já estou com 30, e ele já, muito antes, já era cristão. Porque ele teve consistência. Talvez teve momentos da sua vida que foi triste, foi dolorido, foi perda de filho, foi perda de alguém da família, mas o Senhor não abandonou a sua fé. Podemos ver na tua família que o Senhor perdeu a esposa, perdeu os filhos, alguns filhos, mas continuou firme com Jesus. É isso, amados, que nós aprendemos. Continuamos firmes, tendo consistência com o reino. Se fosse outro, poderia ter abandonado a fé, mas ele continuou. Ele prosperou e ele está aqui com quase 100 anos, mas fazendo a obra do Senhor. Talvez vindo se arrastando, mas ele tem consistência de vir na casa do Senhor. Então, amados, Daniel, ele tinha consistência de buscar a Deus, orar. Ele tinha compromisso com Deus. Hoje muitos eles só buscam na dificuldade. Ah, pastor, ore por mim porque eu perdi o emprego. Ah, pastor, missionário, ore por mim porque o inimigo está furioso. Mas nós temos que continuar sempre orando, sempre buscando o Senhor Jesus, na dificuldade, na alegria. Quem permanece de joelho, permanece de pé diante das lutas. 1 Tessalonicenses nos diz assim: orai sem cessar. Orai sem cessar. O que nos diz isso? É nós orar de manhã, nós orar de tarde, orar de noite, orar todos os dias. Porque muitos não conseguem a bênção porque não oram, não buscam. Porque muitas vezes falecem na caminhada porque não buscam a Deus, não oram a Deus. Como que nós venceremos, amados? Mas a palavra diz: quem permanece de joelho, permanece de pé diante das lutas, das afrontas. Os inimigos tentaram para Daniel. Podemos ver que Daniel 6, verso 4 e 5. Então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasiões contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era o quê? Fiel. Porque ele era fiel e não se achava nenhum erro e nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, e se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Os inimigos de Daniel, eles não encontraram pecado nele. A única maneira, amados, de atacá-lo era por causa do quê? Da sua fé. A única coisa era atacar pela fé de Daniel. Tem gente que critica, amados, porque você ora. Tem gente que critica porque você vai na igreja. Tem muitos, amados, que te criticam porque você vai cantar muitas vezes errado. Mas, amados, tem muitos que te criticam porque você busca Deus. Tem muitos, amados, por aí. Mas continue firme.
A tua fidelidade incomoda quem não tem compromisso com Deus. A tua fidelidade com Deus incomoda aqueles que não têm fidelidade com Deus. No livro de Mateus capítulo 5, verso 11. Bem-aventurados vós, quando vós injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha culpa. A cova dos leões não foi o fim. Daniel foi lançado na cova. Humanamente falando, olhando, nós sabemos que leões devoram as pessoas. Humanamente falando, parecia o quê? Acabado. Parecia que já era o fim do Daniel. Era o fim dele. A pedra foi fechada. A sentença já estava o que dada. Talvez alguém aqui também se sinta numa cova. Talvez tenha alguém aqui que se sinta como Daniel. Cova representa tristeza, representa angústia, representa perseguição, representa enfermidade, representa também luta financeira. Quantos de vocês estão passando por essa prova? Estão na cova, assim como Daniel hoje. Mas Deus entra na cova junto com os seus servos nessa noite. Salmos 91, 14 e 15. Porque tão encarecidamente me amou, também eu o livrei. Poloei e retiro alto, porque conheceu o quê? O meu nome. E ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia dela, ou retirarei e o glorificarei. Daniel 6:22. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou o quê? A boca do leão. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca do leão. Os leões, eles tinham força e eles têm força. Eles tinham fome, eles tinham força para devorar Daniel. Tinham capacidade de destruí-los. Assim como muitos cristãos foram destruídos nas arenas. Muitos cristãos foram massacrados. Mas havia um Deus maior dentro daquela cova. Existia um Deus maior e muito grande dentro com Daniel, que mandou um anjo que fechasse a boca do leão. O mesmo Deus, amados, fecha a boca do inimigo hoje, desfaz armadilhas do diabo, quebra sentenças nessa noite e muda situações impossíveis. O inimigo pensou que Daniel morreria, mas Daniel saiu, o quê? Saiu vivinho da silva, para glorificar o nome do Senhor, para glorificar o nome de Deus. Isaías 54, 17, aleluia. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Aleluia. Talvez te armaram algo, talvez estão te armando algo contra ti, mas nesta noite eu venho te dizer: toda arma preparada contra a tua vida, contra a tua família, contra o teu ministério, não prosperará pelo nome de Jesus Cristo. Daniel 6, 26 ao 27. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo domingo do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de quem? De Daniel. Porque ele é o Deus vivo. Aqui o rei está confirmando e está fazendo um decreto, dizendo, aleluia, dizendo aqui: pelo qual em todo domingo do meu reino os homens tremam e temam perante Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo, a quem permanece sempre.
e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio durará até o fim. Ele livra, ele salva, ele opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livra Daniel do poder dos leões. Glórias a Deus. Depois da luta vem o quê? O testemunho. Depois das lutas vem o testemunho. A prova que era para matar Daniel, amados, naquele momento virou o quê? Um grande testemunho naquela época. Um grande testemunho para o rei, para o reino daquele rei. E tanto que ele fez um decreto, dizendo que nos domingos teriam que tremer e adorar a Deus de Daniel. Então a prova era para matar Daniel, mas virou um grande testemunho. Talvez para a tua vida nessa noite, você está passando por essa cova, está na cova, mas está com Jesus Cristo, está com o Rei dos Reis, o Rei da tribo de Judá. Mas nessa noite, Deus vai mudar histórias aqui. Nesta noite, o Senhor Jesus vai entrar com grande providência na tua casa, para te provar que Ele é o Deus dos deuses, para provar que Ele ainda cura, que Ele ainda transforma, que Ele ainda liberta, que Ele ainda faz milagre. E a prova, aleluia, Deus te dará nessa noite. Deus ainda transforma sofrimento em testemunho. Quantos, aleluia, talvez estão clamando a Deus de madrugada, estão orando, estão buscando a Deus no sofrimento, nas angústias. Quantos de nós já passemos por isso? Quantos de nós? Mas Deus ainda transforma sofrimento em alegria. Deus ainda transforma, Deus ainda faz. Aleluia. Daniel nos ensina, amados, a permanecer o quê? Daniel nos ensina, amada igreja, a sermos o quê? Fiel. Fiel, fiel, fiel. Daniel nos ensina a continuar o quê? Orando, jejuando, buscando a Deus. Mesmo que talvez te diga assim: não, mas não precisa orar. Não precisa orar mais, tá bom, chega. Ah, não precisa jejuar, não precisa. Não precisa jejuar. Ah, não precisa ir na igreja. Mas continue orando, continue buscando a face do Senhor. E não abandone esse nosso Deus. Porque Deus não vai te abandonar. Não abandone Deus nas lutas, amados irmãos. Não abandone Deus nas lutas. Tem muitos que não recebem as promessas do Senhor porque está aqui para receber a bênção, mas desistem de tudo, abandonam tudo, abandonam. Mas, amados, é no momento de dificuldade que Deus se revela. É no momento das afrontas, é no momento que, quando nós vemos pelos olhos humanos, nós vemos que não há mais saída. É naquele momento que Jesus chega. É naquele momento que diz assim: não há mais jeito, mas Deus diz: há jeito na tua vida. Assim como Lázaro, há 3 dias Lázaro já estava morto, já fazia 3 dias. Já tinha o quê? Morrido a esperança de Maria. Mas de repente chegou o mestre, dizendo com voz de amor para Lázaro, que era o seu amigo: levanta da cama e anda. Levanta daí, sai daí, Lázaro. No momento que não havia mais volta, no momento que não tinha mais esperança, é nesse momento que Deus chega na tua vida. Porque Deus é maravilhoso. Porque quem permanece fiel vê o livramento de Deus na tua casa. A cova, amados, não será o teu fim, pode ter certeza.
a cova não será o teu fim. Os leões, eles não vão te destruir, eles não vão te derrubar. Deus ainda envia anjos do céu para guardar os que servem a Ele. Se você serve a Deus, dê um brado de glória, dê um brado de vitória, levante suas mãos para os céus e diga: eu sirvo a um Deus dos deuses, eu sirvo a um Deus maravilhoso. Nesse momento, nós vamos se pôr de pé, amados, e vamos clamar ao Senhor. Pastor Júlio vai passar aqui na frente, vai estar orando por você. Deus usa ele em dons de cura. Você que está enfermo nessa noite, Pastor Júlio vai orar por você, e nós estaremos aqui clamando pela tua vida, amém? Glórias a Deus. Você que tem enfermidade, passa aqui na frente, aqui do lado, Pastor Júlio vai estar orando, ministrando as bênçãos na tua vida, e dizendo que só o Senhor Deus cura, liberta, transforma, aleluia. E quem não precisa da oração, da cura, levante suas mãos para o alto e vamos clamar ao Senhor. Pai eterno, estamos na tua presença, Senhor Jesus querido, agora, entregando, Senhor, esses irmãos, essas irmãs, Senhor Jesus, essas crianças, esta cidade, Senhor, os irmãos aqui, Senhor, nós entregamos na tua presença agora, Pai, aleluia, Jesus querido, oribalanda camalai, aleluia, Jesus, Pai amado, agora, manifesta o teu poder, manifesta a tua autoridade, Pai, sobre os corações dessa noite, Jesus querido. Damos uma ordem agora, esse leão desta vida, Senhor amado, aleluia, essa prova, Pai amado, essa luta que ele está passando, que ela está passando agora, essa cova agora, Senhor Jesus, tira os teus servos dessa cova nessa noite, Pai, transforma os lares nessa noite, Jesus querido. Nós vamos dar um brado de vitória, dizendo que só o Senhor cura, só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Pai amado, vai operando, vai transformando, vai dando vida onde não há vida, Pai, vai tirando, Senhor, a enfermidade agora. Damos uma ordem, espírito das trevas agora, damos uma ordem, bata em retirada pelo nome de Jesus Cristo. Pai amado, derrama sobre essa igreja, derrama agora, Senhor, o poder do Espírito Santo, derrama, Pai, aleluia, manifesta a tua glória, o teu poder, manifesta, Senhor Jesus querido, as tuas maravilhas nessa noite, Pai, vai tocando, Senhor, vai tocando, Senhor, em vidas aqui, Pai, vai transformando lares, Senhor. Damos uma ordem agora, Pai, aleluia, haja vida, haja paz, haja prosperidade, haja entendimento, Senhor, aleluia. Entra nos lares nessa noite, Jesus, entra nos lares, Senhor Jesus, entra nas famílias, restaurando família, Pai, agora nessa noite, restaurando o casamento, Pai, restaurando a saúde, restaurando, Pai, a vida financeira, aleluia, restaurando o lado espiritual, Pai. Damos uma ordem pelo diabo agora, em nome de Jesus, bate em retirada, aleluia. Nós somos mais que vencedores, nós somos mais que vencedores, nós somos um povo lavado, nós somos um povo remido, nós somos um povo salvo por Jesus Cristo, e nós dizemos que só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Reiri haturi canta lamai. Jesus vai operando, vai transformando agora, Pai. Toca Jesus, toca Jesus, aleluia, toca, Pai, aleluia, toca Jesus, faz maravilhas nessa noite, Pai, aleluia, Jesus, toca, Pai, transforma vidas aqui, Jesus, transforma lares, Pai, pelo teu nome, Jesus. Nós somos um povo alegre, nós somos um povo feliz, nós somos um povo abençoado, Jesus, porque nós temos Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Pai amado, aquele que chegou triste, que sai alegre, aquele que chegou muitas vezes cansado, que o Senhor venha dar força, Pai, aleluia, restaura
vidas, restaura corações, Pai. Eu sei o que o Senhor está fazendo. Enquanto o povo clama o teu nome, o céu está em movimento em prol do nosso favor, Pai. Oh, Rai, te canta lamanai. Jesus, Deus de maravilha, eu sinto a tua glória, eu sinto o teu mover, eu sinto o teu poder, Jesus. Vai tocando, Jesus, vai tocando, Pai. Oh, riasturi cantaria namai. Jesus, Deus de maravilha, eu posso sentir o teu mover, eu posso sentir a tua glória, eu posso sentir o Senhor curando aqui, Pai. Eu sinto Jesus caminhando sobre essa igreja. Oh, Jesus querido, Pai da eternidade, aleluia, abençoando, Senhor, vem abençoando este povo, guardando, transformando, pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Somos um povo lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. Jesus querido, aleluia, tira esse irmão, essa irmã desta cova de tristeza, desta cova de angústia, Pai. Aleluia, Jesus, Deus de maravilha, o Senhor está entrando com providência nos lares nessa noite e fazendo um reboliço e trazendo algo novo pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Decretamos agora que este povo é teu, Jesus, que este povo é abençoado, que este povo é feliz, que este povo é abençoado até o tutano, Pai, para a honra e glória do teu nome ser glorificado através da vida dos irmãos desta casa. Pelo nome do Senhor Jesus Cristo, nós entregamos na tua presença.